Boa noite! Hoje, dia do orgasmo, a gente não poderia ficar sem nos encontrar, né, gente? E aí, como é que foi o dia de vocês? Alguém pensou em alguma comemoração, em alguma forma diferente de demonstrar a alegria na comemoração desse dia? E a gente escolheu um tema para falar hoje com vocês sobre o orgasmo feminino. Por quê? Porque existem diferenças entre o orgasmo feminino e o masculino, né? Enquanto o homem, no mesmo canal, ele consegue reproduzir, ter prazer e urinar, a mulher simplesmente, muito mais complexa, inventou que ela tem um lugar para reproduzir, um para urinar e o outro só para ter prazer. Não à toa, aqui no fundo eu tenho um quadro, tá dando para ver aqui em cima? De um clitóris. Isso mesmo, é esse o lugar que é responsável por dar prazer no corpo da mulher. E aí, gente, as complicações começam quando o homem não tem essa informação e a mulher também não. Porque aí ele vai lá, penetra, achando que tá fazendo o máximo pra ele, tá super prazeroso e pra mulher nada. E daí tem um monte de mulher que finge orgasmo, né? Pra ver se o cara termina logo, que ele entra e sai. Alguém já passou por uma situação parecida? Gostaria de dizer como é que foi? Fique à vontade aí. Tem alguma dúvida sobre isso? Vai conversando comigo, vai dando feedback de vocês aí. Se vocês têm alguma dúvida, né? Vamos conversar. Vai ser uma noite mais tranquila pra gente conversar, tá ok? Bom, esse dia do orgasmo, ele foi criado lá na Inglaterra, né? Como eu já tinha colocado nos posts aí na semana passada, por dois motivos. Um, para dar uma esquentada no mercado erótico, né? Para as pessoas poderem comprar produtos mesmo, se interessarem por isso, porque foi a rede de sexy shop de lá que começou com essa comemoração, né? Então, claro que esquentam as vendas, né? Mas também com a intenção de falarmos sobre isso, né? De ter um espaço onde a gente possa discutir, ampliar nossa visão, questionar nossas crenças, né? E até pouco tempo atrás, a mulher não tinha prazer e ela não tinha desejo e nem era permitido a ela, né? Ter desejo ou prazer. Então, ela era apenas um espaço onde o homem vinha para descarregar. E as mulheres usavam até aquelas camisolas que tinham só o buraquinho, né? E aí elas não tinham, então elas não podiam sentir prazer, né? Não era dado a elas esse direito. E aí, aos pouquinhos, né, nós conseguimos falar um pouco sobre isso. Em 1995, se não me engano, o livro de anatomia foi incluído o clitóris, que é o lugar onde a mulher sente prazer, e assim, falar sobre isso, ler sobre isso, né? Ainda se tem poucos artigos sobre o orgasmo feminino, mas é uma questão pra gente pensar, né? Tem mulheres que passaram pela vida sem nunca sentir um orgasmo, tem mulheres que já tiveram um ou dois, uma aqui e outra ali, mas acham que é normal, que é assim mesmo e vão passando pela vida, né? E aí, como é que a gente faz pra gente conhecer o nosso corpo, pra gente descobrir o que dá prazer pra gente? Como é que funciona, né? E aí, a gente tava querendo propor esse diálogo com vocês nessa noite pra gente falar sobre isso. Tá entrando aí um monte de gente, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com vocês. E se vocês tiverem alguma coisa pra colocar também, alguma dúvida, vai colocando aí, tá bom? Deixa eu ver se já tem alguma pergunta. Ainda não. Acho que não. Só foi colocando o que tá ouvindo agora. Bom, então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu quero deixar para vocês sobre como é que funciona o orgasmo feminino é que ela tem 4 fases, né? A resposta sexual feminina, ela passa por 4 etapas. Então, ela tá em repouso, ela não tá nem pensando nisso, né? Então, ela tá no processo neutro, né? E aí ela começa a ter um processo que a gente chama de desejo, libido, né? Como é que é despertado esse libido nas mulheres? Porque assim, os homens pensam em sexo com mais frequência, falam sobre sexo com mais frequência, né? Então eles estão ali naquele processo, eles já têm no corpo a testosterona, né? Que é o hormônio que ajuda muito nisso. E aí ela tá em repouso, ela não pensa nisso. E aí para ela começar a pensar, para o corpo dela começar a despertar,
Para o prazer, às vezes ela precisa ser estimulada. O Thiago tá colocando aqui, as mulheres estão com receio de questionar. Eu vou fazendo as perguntas. Se até o final da live não saiu a sua pergunta ou a sua resposta, deixa a sua pergunta lá no direct que eu vou responder, combinado? Juliana, estou amando esse papo. Seja bem-vinda, fique à vontade, tá ok? Falando então da resposta sexual, a mulher ela não é aquela que tipo, agora eu tô querendo sexo, eu tô pensando em sexo, eu vou chegar lá em casa e vou acabar com o meu marido. Geralmente ela tem esse momento quando ela tá ali no período fértil, né? Geralmente aí ela tem um pouquinho mais de desejo por conta própria, porque os hormônios estão realmente nessa fase. Mas se ela não pensa, se ela não tem o hábito de ler sobre o assunto, de ver vídeos ou de comentar sobre isso, ela não tem necessidade nenhuma, e tem algumas mulheres que podem passar o mês inteiro aí sem ter relação sexual ou só no período fértil, tá ok? Mas então a mulher tem um defeito? Não necessariamente. É possível despertar na mulher o desejo? Claro. Como? Como que um homem pode despertar o desejo da mulher? Elogiando, falando das coisas que ele gosta nela, né? Toque, gente, nada mais gostoso para despertar o desejo do que a pele. A nossa pele, ela é toda erógena. Então, às vezes, fazer carinho, né? Dar beijinhos pelo corpo, abraçar mais forte. Tem casais que com o tempo vão perdendo a habilidade de beijar na boca, aquele beijo demorado que dava no namoro, que falava assim, pelo amor de Deus, para, porque senão a gente passa do ponto, né? Então, assim, quando casam, já não beijam mais na boca ou beijam apenas na hora do sexo. Então, beijar na boca, a boca é toda erógena, né? Ela pode ajudar a mulher a despertar para o desejo sexual. Fazer massagem, às vezes ela tá cansada, o corpo tá todo dolorido, né? Ela não tá nem pensando em sexo, mas vai fazendo uma massagem, ela vai relaxando, né? E ela vai entrando no clima. Então, para a mulher é um pouquinho diferente do homem, né? Nesse sentido de que para ser despertado para o desejo, ela tem que ser estimulada. E eu até coloquei um post hoje do Cláudio Duarte, eu não sei se vocês viram, que eu achei bem interessante, que é assim: o homem é que nem micro-ondas, pipipi, já tá aquecido, né? A mulher é como forno a lenha, demora para pegar fogo, mas depois que pega fogo, faz churrasco a noite inteira. E aí, vocês concordam com o Cláudio Duarte? Vocês acham que é assim, que o homem é rapidinho, esquenta logo e que a mulher demora muito mais a esquentar, mas depois que ela tá aquecida, aí ela aguenta uma noite inteira? E é assim que funciona? Deixa a opinião de vocês aí para eu ver como é que vocês pensam sobre esse assunto. Realmente a mulher ela demora um pouco mais para estar excitada, tá? Falando em termos de biologia, o nosso cérebro, quando ele reconhece que a gente está abraçando, beijando, que a gente está se aquecendo, né? O cérebro começa a mandar concentração de irrigação sanguínea para nossa genitália, para os seios, no caso da mulher, né? Para a nuca, para as áreas erógenas, o corpo vai enviando mais sangue para aquela região. E o homem, em média, 10 mililitros, enquanto para a mulher é o dobro, 20 mililitros. Então, demora o dobro do tempo para enviar a quantidade sanguínea para irrigar a região. Outra diferença... Oi, Luciene, saudades de você também. A outra diferença... A Juliana tá falando assim que pra minha mulher também é esse pipipi. Isso, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E aí, quando irriga, né? Então demora um pouquinho mais para irrigar, por quê? Porque a vagina, ela demora um pouco mais para distribuir esses mililitros na região, né? Para ficar mais irrigada. Então, uma diferença que vocês vão ver é que a vagina em estado natural, ela tem uma cor mais rosada. E quando ela tá mais excitada, ela vai ter um tom mais avermelhado, quer dizer que o sangue tá indo para aquele local, tá? Enquanto o homem tem, em média, de 4.000 terminações nervosas, a mulher tem 8.000 terminações nervosas no clitóris, que é esse aqui que tá aqui em cima, tá ok? Então, é o dobro de irrigação, né? O dobro de terminações nervosas. Então, isso leva um pouquinho mais de tempo também para irrigar essa região, tá ok?
Mas assim, gente, não é nada tipo assim, meia hora pra mulher, 2 minutos pro homem. Também não é tão discrepante assim essa diferença, tá? Um casal que tiver conhecimento do próprio corpo e conhecimento e intimidade na relação, eles podem fazer esse tempo ficar mais pareado, sabe? A mulher pode levar menos tempo para chegar lá e o homem esperar um pouquinho mais para nivelar esse tempo. Também não é aquela coisa assim de dias, de um tempo muito grande de diferença, não, tá? E com o tempo e com a prática, o casal vai se ajustando, né? Tem muito casal que adora chegar ao orgasmo juntos, porque para eles é uma coisa muito legal, muito bacana. Então eles vão se ajustando, né, no tempo um do outro para chegar ao orgasmo juntos, tá ok? Então é possível. Então passou pelo estado de neutro para o desejo, né, que é dizer para o cérebro, eu tô querendo uma atividade sexual. No caso da mulher, então essa irrigação sanguínea vai para essa região, a mulher começa a respirar de maneira diferente, né, quando ela fica mais excitada, ela começa a respirar de maneira diferente. A irrigação sanguínea vai para essas regiões, os mamilos, né, começam a inchar e ficarem mais duros e mais sensíveis. O corpo fica todo mais sensível, né? E a irrigação sanguínea no local do clitóris, o clitóris também começa a crescer, a dar uma inchada porque tá excitado, tá ok? E na parte interna da vagina também essa lubrificação vai acontecer, porque a irrigação sanguínea ela é responsável também por esse processo de lubrificação vaginal, tá? Tem muitas mulheres, por exemplo, que podem sentir dor na penetração simplesmente pelo fato de que ela foi penetrada antes do momento que ela estava preparada para isso. Então, o que ela pode tentar fazer? Ter uma preliminar melhor, mais gostosa, né? Outra coisa que eu queria comentar bastante, que é o seguinte: o cara pode ser o melhor na cama, ele pode ser o bam na cama de fazer a mulher gozar. Se a mulher não se conhece, se ela não se permite, gente, ele pode ficar suando lá 1 hora que nada vai acontecer, tá? Agora, quando a mulher relaxa e se permite, claro que ela vai poder experimentar isso. Então, nem sempre tem essa história do cara ser bom de cama pra mulher chegar ao orgasmo ou dele ser mais ou menos, tá? Então, a Liana tá falando, miga arrasa. Saudade, a gente vai se ver, né? Daqui a uns dias. Gente, então é isso. A mulher, ela tem essas diferenças do corpo dela, né? E ela vai precisar desse tempo, né? De se conhecer. Então, o que a gente indica pra mulher? Que ela se conheça, que ela pegue um espelhinho e coloca lá na frente da vagina, né? Na entrada da vulva lá. E olha onde é que fica o clitóris, onde é que fica a entrada da vagina, os pequenos lábios, os grandes lábios, para ela se conhecer, para ela saber onde é que fica cada coisa, onde é mais sensível nela, de que forma de movimento que ela gosta mais, né? Aí você fala, ai, Cata, você tá estimulando as mulheres a se masturbarem? Não necessariamente, porque, por exemplo, os homens que se masturbam muito, ele perde muita sensibilidade na hora do sexo. Então, esse movimento de ficcionar muito ali o clitóris também numa mesma posição, dá prazer rápido para a mulher, igual para o homem, se ele fizer esse movimento rápido também dá prazer, mas o cérebro fica tão condicionado com aquele movimento que aí depois ele não aproveita outro tipo de carícia, outro tipo de estímulo. Então a gente nem estimula muito a masturbação. O que a gente estimula muito? O autoconhecimento. Você entender que tipo de movimento te dá mais prazer, que tipo de intensidade, em que lugar, tá? Então, você vai fazendo massagem, você pode usar bullet, você pode usar óleo, você pode usar para se conhecer, mas nessa intenção mesmo de saber de você, de saber onde te dá prazer e o que te dá prazer, né? Porque tem mulheres que elas não se permitem, né, se tocar, né, ver onde é que tá o prazer delas, e aí elas vão para um relacionamento e o cara faz de tudo e ela não sente nada, né? E outra coisa também que é importante da mulher se conhecer é porque se o cara for fazer uma coisa que ela não curte, ela pode avisar antes, ela não precisa fingir que ela tá gostando, ela pode dizer, cara, assim não é legal, né? O amor, né, quando é um relacionamento mais íntimo, isso não é legal, eu não gostei, eu prefiro assim. E aí o parceiro vai aprendendo também a fazer como ela gosta, tá? Então, mulheres,
se conheçam, tá? Tirem um tempo para vocês se conhecerem, tirem um tempo para vocês se tocarem, tirem um tempo para vocês se descobrirem, até para vocês saberem como comunicar isso pro parceiro de vocês, tá ok? Isso é extremamente importante. Tanto para o homem quanto para a mulher, diferente do que se pensa, tem gente que acha que na hora do prazer tem que tensionar, né? Então, quanto mais contrair, quanto mais ficar duro ali, vai ter mais prazer. Na verdade, é o contrário. Quanto mais relaxada a mulher tiver, mais ela vai poder experimentar essa sensação. Então, uma coisa que é extremamente importante nesse processo de quando a mulher está na fase do desejo para a fase de excitação, é que ela respire. Como que a gente pede para a mulher respirar nesse momento? Puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Olha, vou fazer. Por que a gente pede para a mulher respirar assim? Porque reduz o nível de ansiedade, porque deixa a mulher mais relaxada, porque continua mandando oxigênio para o cérebro, para que o cérebro mande essa informação para o corpo na medida adequada. Tem muitas mulheres que quando elas falam assim, eu até consigo ir muito próximo do orgasmo. Eu sinto a excitação, eu sinto que tá vindo, mas quando vem, aí volta a estaca zero de novo. Por que isso acontece muitas vezes? Porque na hora que tá vindo a sensação, ela começa a respirar de maneira diferente, ou às vezes trunca, né? Às vezes ela para de respirar. Parando de respirar, o oxigênio para de ir pro cérebro, para de vir a informação adequada, e aí corta totalmente aquele momento. Então, se você tá sentindo que o seu orgasmo está vindo, aí ainda mais se preocupe em respirar de maneira mais pausada, de maneira mais profunda, para que você possa relaxar. E relaxando, você vai experimentar o orgasmo em todo o seu corpo, tá ok? Então, sempre que você for ter um momento de intimidade, se preocupe com a sua respiração. Para os homens, a respiração pode ajudar muito sobre a questão da ejaculação precoce, pode ajudar ele a ter mais controle sobre a ejaculação. E para as mulheres, elas podem relaxar e aproveitar melhor o orgasmo, tá ok? Então, ela passou do processo de zero, né, estado de repouso, para o processo de desejo, né? Ela foi estimulada, ela foi acordada e ela quer, né? Então, ela começa a se estimular para o desejo e ela passa pela fase da excitação, que é o cérebro mandando essa coordenação para o corpo, né, para que ela possa sentir. E daí vem o ponto que a gente chama de ápice, né, que é o clímax, que é o momento onde acontece o orgasmo. Para mulheres, é mais comum que elas experimentem, por exemplo, orgasmos múltiplos. O que seria isso? Então, ela estaria em repouso, passaria pelo estado de desejo, excitação, orgasmo. Para os homens, em seguida do horário do orgasmo, ele ia ter resolução, né? Então, ele levaria aí um tempinho para se recuperar, para poder ter uma nova ereção e poder ter um novo orgasmo. No caso da mulher, ela chegaria nesse ponto e aí ela continuaria nesse ponto por um tempo, o que daria para ela mais orgasmos. Quando o Cláudio Duarte brinca que daí ela pode fazer churrasco a noite inteira, talvez seja por aí que ele esteja querendo ir, né? Porque ele sempre fala com muita brincadeira. Mas, assim, é o que eu acho que também é uma desconstrução, porque o homem também pode ter orgasmos múltiplos, o homem também pode ter, chegar nesse ápice, também ficar tendo múltiplos orgasmos para depois ter resolução. Eu acho que passa muito pela cultura, sabe? Porque se vocês forem parar para pensar, onde é que a gente aprende sobre sexo? Na maioria das vezes é na pornografia ou é na masturbação, né? E aí os homens aprendem a ter uma pressão ali, né, uma velocidade para poder chegar a esse orgasmo muito rápido. Então, quando ele vai para um relacionamento com a parceira, ele só troca a mão por uma entrada de uma vagina. E ele acha que aquela vagina tem que fazer o mesmo movimento que ele fazia antes, com a mesma pressão, com o mesmo movimento. Gente, vagina nenhuma, nem a melhor pompoarista do mundo vai substituir uma mão, sabe? Então eu acho que é retreinar o cérebro para ter um relacionamento a dois, para sair, para que a sua parceira, para que a mulher, para que a vagina não seja um masturbador para você. É um outro ser humano que está na sua frente. Então, ter prazer junto com a sua parceira, sabe?
E para os homens, eu vou falar, talvez eu não esteja falando em nome de todas as mulheres. Existe uma pequena minoria de mulheres que tem orgasmos só com a penetração, sem fazer nada. Mas a maioria das mulheres, elas precisam de outras coisas que não a penetração. E para vocês, só a penetração às vezes é suficiente. Então, assim, quando você vê sua parceira muito agitada, muito irritada, muito impaciente, ou muito não querendo muito, para perguntar para ela se não é que você também não tá sendo um bom parceiro no sentido de estimular ela de maneira adequada, já que para ela, por exemplo, a penetração não seria suficiente, entende? A penetração ela se torna importante no processo reprodutor, então se não houver penetração não vai haver reprodução. Mas eu acho que a cultura também já caminhou para um processo onde o desejo sexual e o contato íntimo da sexualidade não é apenas para reprodução, né? Então fica um pouco mais atenta à sua parceira, converse com ela, pergunta o que dá prazer para ela, porque como vocês estão vendo nessa figura, onde tá esses bulbos aqui é a entrada da vagina e aqui em cima tá a cabecinha, tá vendo a glande? Que é uma parte externa, que é um encontro aqui em cima, né? Então, às vezes, beijar essa região, massagear essa região, né? Pode ajudar a mulher a se sentir mais excitada, com a lubrificação mais adequada e chegar ao orgasmo, tá? Então, assim, é conhecer o corpo da sua parceira também e ver que para ela o orgasmo é diferente do seu. E nem por isso ela precisa fazer só por você para te agradar. E nem o contrário, é prazer a dois, né? Eu acho que a relação sexual ela se torna diferente da masturbação quando ela sai desse lugar egoísta onde só eu tenho prazer. E aí a gente começa a entender que o outro também tem prazer, também tem necessidade. E a mulher é diferente, né? O clitóris é o lugar onde ela sente prazer. Então, estimular esse clitóris vai ser importante para que ela tenha prazer. Cálita só estimula da parte de fora, então a mulher só tem prazer se eu estimular na parte de fora. Ela também tem prazer na parte de dentro. Já ouviram falar naquela história do ponto G, né? Que ele fica mais ou menos nessa aqui. Tá vendo que tem uma falange e outra falange? Então, na parte interna da vagina, mais ou menos na distância desse dedo. Então, se você colocar o dedo dentro da vagina e puxar assim, vai ser mais ou menos nesse lugar aqui, que tá a parte interna do clitóris. Então, é como se você colocasse o dedo assim e começasse a puxar lá dentro e estimular essa partezinha aqui, só que do lado de dentro, tá ok? E quando você for penetrar, encontrar posições sexuais em que você vai... Ai, gente, eu preciso falar sobre isso. Tem homem que adora socar a mulher como se fosse, tipo assim, ai, eu tenho o pênis maior do mundo e ela tá achando o máximo. Nem sempre é prazeroso ter o pênis muito grande e nem sempre é prazeroso pra mulher, principalmente dependendo da fase da ovulação onde ela tiver, ficar socando o útero dela, tá? Então, assim, o que é mais prazeroso é você encontrar uma posição em que a ponta, a cabeça da glande do pênis encoste mais no ponto G. Então, encontrar uma posição que ao invés de ir pro útero, você vá pra posição onde ela vai realmente sentir prazer, tá? Então, tente descobrir onde é que é esse ponto G, onde é que... Porque se você for pra entrada do útero e ela estiver muito próxima da menstruação descer, pode ser muito incômodo e até dolorido, tá? Pode machucar. Tem mulheres que desenvolvem problemas no colo do útero por causa disso. Então, por favor, gente, vamos tomar cuidado aí, tá? E o prazer é pros dois, né? Então, vamos perguntar pra parceira se tá legal e tentar também tomar consciência, tá? Em casais que às vezes o homem tem um pênis muito maior do que a vagina da mulher, a gente pode sugerir, por exemplo, que ele coloque toalhas para não penetrar tudo, para não machucar tanto, tá ok? Então, a mulher vai chegar no orgasmo, como eu disse, né, que ela vai passar por esse clímax e às vezes pode oscilar, né, entre um ou vários orgasmos. E como é que a mulher sabe que ela chegou ao orgasmo? A vagina dela começa a fazer contrações involuntárias, então ela tá aqui e ela começa
a estender, né? Ela faz, é como se ela fizesse assim, e aí depois ela começa a fazer esses movimentos aqui, ó. Então ela começa a dar umas apertadas. Se o pênis estiver lá dentro e começar a dar essas apertadinhas, inclusive é muito prazeroso para o homem também, tá? Então ela faz movimentos involuntários de contração, tá? Que é um movimento mais ou menos assim. E não é só a vagina que faz esse movimento de contração, o ânus também. Essa musculatura aqui, ela parece um infinito, tá? É o mesmo músculo, o assoalho pélvico, a musculatura é a mesma, tá? A da entrada da vagina e a entrada do ânus. E aí esse movimento de contração é muito prazeroso tanto para a mulher quanto para o homem. E aí geralmente vai durar em média de 8 até 23 segundos. O do homem dura em média de 6 a 8 segundos e o da mulher pode durar 23 segundos. Isso para mulher que não tem formação em Tantra, não tem habilidades do Tantra, porque o Tantra, tanto para o homem quanto para a mulher, pode ter orgasmos assim que podem durar muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Então, vai durar em média de 8 até 23, 25 segundos, tá ok? Terminando essa fase desses 23 de 8 a 23 segundos, se ela não tiver outros orgasmos, aí ela vai entrar na fase de resolução e aí ela vai ter o processo dela de se acalmar, de relaxar. Algumas mulheres vão querer dormir, outras vão querer ficar agarradinha com o parceiro, né? E aí, nesse processo, libera-se muitos hormônios, como endorfina, serotonina, que a gente considera hormônios do prazer, e libera também ocitocina, que é um hormônio que faz o casal ficar mais próximo, né? Que tem esse desejo de proximidade, de cuidar um do outro, de ficar mais próximo. Só que assim, gente, eu não gosto muito de colocar como padrão, sabe? O homem é assim, a mulher é assado, porque tem mulheres, por exemplo, que elas chegam muito rápido ao orgasmo e elas têm um pico muito forte e depois elas entram no repouso e não querem nem ser tocadas, nem querem conversar e nem nada, que é geralmente o tido prazer masculino, né? E assim como tem homens, por exemplo, que demoram muito mais, que gostam muito mais dessa preliminar demorada, né? Gosta de degustar esse momento na intimidade e que depois do sexo, depois do prazer, ele que é quem gosta de ficar abraçado, beijando e tudo. Então eu não gosto muito de colocar isso que a mulher é assim e o homem é assado, porque tem as diferenças também, tá? Mas o que eu acho interessante de falar do orgasmo feminino, além dessas diferenças anatômicas, claro, né? O homem e a mulher, sim, são diferentes, e essas pequenas diferenças que a gente foi citando ao longo dessa conversa, é que é muito diferente quando a mulher se conhece, né? O orgasmo dela é muito diferente quando ela se conhece, né? E ela se permitir viver esse momento, ela se permitir experimentar esse momento é muito interessante para ela. E para a mulher poder ter esse orgasmo é muito importante que ela tenha esse autoconhecimento, mas também tem uma outra coisa que é muito interessante de se fazer, que já também se tem propagado demais aí nas redes sociais e cursos muito sérios, que é o pompoarismo, né? O que é esse pompoarismo? É um exercício que faz essa musculatura da vagina aprender a ter essa consciência, né? De quando relaxar, de quando contrair. E aí tem muitas mulheres que já estão começando a fazer pompoarismo e relatam que sentem muitas melhoras em cólicas menstruais, em lubrificação íntima, nesse controle mesmo da musculatura, né, da consciência da musculatura interna da vagina. Então é uma coisa super bacana. Eu não tenho, assim, eu não ministro o curso, mas tem pessoas que ministram, então se vocês mulheres tiverem interesse, né, de fazer esse curso de autoconhecimento, de controle dessa musculatura, é muito interessante e eu acho legal, tá? Só façam com consciência, porque, por exemplo, teve uma paciente que comprou os cones e eles têm, porque os exercícios podem ser feitos com pezinhos, igual a gente pega peso na academia, sabe? E aí ela colocou o primeiro, ela não sentiu o efeito, colocou o segundo, ela já foi direto pro peso máximo e colocou e ficou, tipo, quase o dia inteiro. Sangrou, deu muito problema. Então, assim, é importante fazer esses exercícios com supervisão e não porque você acha que tá fazendo efeito e você já vai passar direto, sabe? Não é assim, é preciso ter consciência.
Outra coisa que eu super indico é a fisioterapia pélvica. O fisioterapeuta, ele também trabalha essa questão da consciência dessa musculatura. Ele também tem, inclusive, tem aparelhos, né, para poder ajudar no desenvolvimento dessa musculatura, para tomada de consciência e para o fortalecimento dessa musculatura também, tá ok? Tem a questão do Tantra, que é uma massagem que proporciona orgasmos e também ajuda muito na consciência corporal, ajuda muito na consciência como um todo, né, do prazer e, claro, também vai mudar a forma como você vai enxergar essa questão do orgasmo. E eu acho muito interessante, aí já é um dado pessoal, que a minha visão sobre sexualidade mudou muito depois que eu conheci o Tantra. Porque eu tinha muito uma ideia pejorativa de que sexo era só para obter prazer, para usar o corpo um do outro, sabe? Que era egoísta. E aí o Tantra me trouxe essa visão de que é algo que pode ser compartilhado, que pode ser dividido, que pode ter responsabilidade, inclusive emocional, na hora do prazer com o outro, né? Então, tem pouco tempo que eu tive acesso ao Tantra, mas quero fazer formação, é uma coisa que me despertou bastante o interesse. E recomendo, se alguém quiser conhecer, só me procurar no direct que eu falo onde é que eu fiz, e se vocês tiverem interesse eu recomendo, tá ok? Então, assim, existem várias formas da gente entrar em contato com a nossa sexualidade hoje em dia, né? Tem a terapia sexual, que é através do psicólogo ou de um sexólogo, né? Que a gente vai geralmente nesse tipo de tratamento para falar sobre crenças limitantes, né? Então, na minha cabeça, igual era, né? Sexo era só para ser usado. Então, eu me colocava lá na situação de ser usada e toda vez sentia essa sensação, né? Então, eu vou lá para terapia, trabalho essas crenças e consigo me destravar dessas crenças e criar novas crenças mais saudáveis e mais ajustadas. Traumas, por exemplo, por abuso sexual. Quem sofreu abuso sexual na infância, às vezes pode desenvolver algum comprometimento com o orgasmo, né? Tem disfunções do orgasmo, tem às vezes dor na penetração. Também pode procurar esses tratamentos também para que tenha uma grande melhora, tá ok? E aí, gente, é muito interessante quando a gente... Pra mim, é muito natural sentar numa conversa e falar sobre pênis, vagina, sobre prazer, orgasmo. E às vezes eu ainda vejo as pessoas olhar e falar assim, tipo, o que é isso, né? Pra mim é igual falar de joelho, nariz. Pra mim é muito saudável e muito natural, né? E aí, às vezes, tem pessoa que tem nojo, tem pessoa que tem vergonha, tem pessoa que tem medo, né, de experimentar as coisas. Então, assim, esse momento aqui é pra gente pensar nisso também, né? De como que eu tô lidando com a minha sexualidade, como é que eu tô me permitindo viver a sexualidade, que é algo natural, que é algo feito por Deus, né, pra nos dar prazer, pra nos fazer bem, e que às vezes eu não tô me permitindo viver esse momento da maneira adequada. Então, eu acho que é chamar a sua atenção para que você pense sobre isso também. Tipo, eu tô me permitindo viver a minha sexualidade com plenitude, com graça, né? Com tudo que ela tem para oferecer, ou eu tô me travando, me punindo, usando ela como de uma maneira ruim, como um jogo sexual, né? Que aí eu me machuco e machuco o outro. Então, o orgasmo é para ser uma coisa boa, não é para ser uma coisa ruim, não é para ser usada para destruir nada, é para construir, para unir, para trazer para perto, né? Então, pensem sobre isso, tá? Usem esse dia do orgasmo para pensar sobre isso. E se vocês já estão muito tempo afastados e há muito tempo sem sentir isso, renova, né, esse momento, aproveita para ter uma noite para tomar banho junto, sabe? E prazer, ele não começa necessariamente lá no clitóris. Às vezes começa numa boa conversa, num olho no olho, num respirar juntos, num sair para comer alguma coisa, num perguntar como é que foi o dia, né? Então, nesse sentido, eu até concordo um pouco com o Cláudio Duarte, porque ele fala que começa de manhã, à tarde você assopra, né? Porque a mulher, principalmente, né? Ela precisa desse carinho diário, desse amor diário. É muito comum as mulheres chegarem e dizer, olha, quando eu tô num relacionamento estável, que eu me sinto amada, pra mim é muito mais tranquilo eu me liberar e ter prazer do que quando eu tô num momento de intimidade ali, num sexo casual e tudo, né?
Então, para a mulher poder sentir prazer com seu parceiro, é interessante que ele demonstre afeto, que ele demonstre interesse, que ele demonstre que se preocupa, né? Então, se você é o homem da relação, também tente, né, ser mais carinhoso, mais atencioso durante o dia, para não simplesmente chegar na hora lá à noite na cama e perguntar se a parceira tá afim, porque aí às vezes ela não vai estar, tá bom? Então, era isso que